aberta a porteira da imaginação, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E hoje é dia de mais um Joga pro Universo, quadro em que a gente cria o nosso próprio Webtoon. Ok. Exato. A gente gosta de falar do Webtoon dos outros, gosta, mas de vez em quando a gente fala dos nossos próprios que nunca faremos. Exato. É pra gente ter aquela humildade, pra baixar a humildade. Pra ver como é difícil, né? Criar uma história. Exato. Na verdade não é pra baixar a humildade, né? É pra aumentar a humildade. Espero que... Não, pra baixar a humildade na gente. Não é pra baixar nossa, baixar no entendeu? sentido de fomos possuída pelo espírito da humildade, é isso? É isso. Tá bom, mas tá andar bom. o bonde da humildade. Exatamente. Então assim, gente, caso você não saiba muito, no Joga pro Universo, uma host traz uma ideia inicial de plot pra mesa, né? E nós três juntas, trabalhamos pra desenvolver essa ideia da melhor maneira possível. Aí no final do programa a gente define um nome e uma sinopse pra esse Webtoon, compartilha com vocês, né? E joga nas mãos de vocês, a gente joga a responsabilidade pra vocês de dizer se vocês leriam essa história caso ela se tornasse realidade, tá bom? Então assim, a gente vai ser autoras por um dia. Ilustradoras não, porque a gente não vai tão longe, mas seremos autoras por um dia. A gente sabe os limites das nossas limitações. Exatamente. Já pensou um dia, ó, vamos pensar no futuro aqui, porque somos grandes sonhadoras nesse quadro, né? É justo. Sim. Um dia... Começando bem. Um dia, se esse podcast trouxer algum tipo de retorno financeiro pra gente, as thumbnails do Joga pro Universo, elas podem ser personalizadas, entendeu? Tipo, a gente pode pedir pra alguém fazer uma ilustração que tenha a ver com o Webtoon que a gente criou no episódio, sabe? Como se fosse o Webtoon que a gente tá lançando. Exato, como se que fosse a gente não tá lançando. capa, né? Eu lanço ainda mais longe, entendeu? Mais um dia longe. alguém vai vir escutar isso aqui e falar, putz, é uma boa ideia. Vocês querem vender por quanto? Nossa, vender, Mari, eu ia dar de graça, cara. Tipo, teoricamente, a pessoa ela vai perguntar quer vender por quanto se ela for gente boa, porque teoricamente a gente jogou pro universo. Não tem nenhum tipo de registro, nada assim. Não, mas esse já é um registro, gente. Se a pessoa fizer a gente olhar, cabe processinho. Não cabe. Ela ganha, se alguém estiver ficando com o nosso dinheiro, cabe processinho. Mariana, a ideia, você tá perdendo o espírito do Joga pro Universo. Joga pro Universo pra jogar não pra frente. Não é isso. Não é capitalismo. Ele não é isso. justamente pra alguém pegar e se quiser fazer, a gente vai ficar feliz. Mariana, repete comigo. A gente vai ficar o quê? Feliz com o dinheiro que você vai dar de participação. Muito obrigada. Mas se você quiser, né, pagar uma taxa aí de... É o que eu tô dizendo. Não, mas isso é totalmente a critério da pessoa. A ideia, é a critério das leis, tá bom, gente? A ideia já foi. Tipo, a arte não é mais nossa, entendeu? Ela já é do mundo, já saiu. A gente não é mais dona dela. A gente não cria arte, né, pra gente, a gente cria pro mundo. Exato, é isso. Mas antes da gente começar aqui a criar o nosso Webtoon, fica aqui aquele aviso de sempre que a gente gosta de trazer no começo, pra caso você saia antes do episódio acabar, você ainda ouvir ele, que é o quê? Mas não saia antes do episódio acabar. Não saia, Exato. mas vai que, putz, você esqueceu de tirar as roupas do varal e começa a chover, sabe? Aí pode acontecer um imprevisto. Mas assim, não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast pra você não perder nenhuma novidade, porque ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês semanalmente, ok? Exato, gente, porque a gente só tem o aplauso mesmo. Se vocês tirarem um aplauso, o que a gente tem? A gente só tem o aplauso. Nem são muitos, mas a gente tem só o aplauso, assim. A gente tá feliz com o aplauso. Estamos satisfeitas com o aplauso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O motivo da gente estar fazendo esse quadro hoje, ele se dá muito à nossa querida amiga. Exato. Ilustradora e escritora Bia Guiarte. Por quê? Porque maravilhosa. A Bi tem um colega de trabalho que adora o Joga pro Universo. Vocês sabiam dessa? Eu contei pra vocês, né? Eu fiquei muito surpresa. Muito surpresa. Exato, mas eu fiquei surpresa porque eu não esperava que fosse o quadro favorito de alguém. Eu gosto do quadro, mas não saberia que tinham
outros. Porque assim, esse é um quadro que a gente gosta muito de gravar, né? Mas existe uma diferença entre um quadro que a gente gosta de gravar e um quadro que as pessoas gostam de ouvir, né? Exato. Por exemplo, em termos de performance, de número, ele não bate de frente com outros quadros que a gente faz aqui. Então, às vezes, isso dá a impressão que o pessoal não curte muito, entendeu? Mas a gente descobriu que ele é o quadro preferido de alguém, entendeu? E tá vendo? E como a gente vive desses poucos aplausos, a gente valoriza todo aplauso. Exato. A gente entrega qualquer feedback que vocês dão pra gente, a gente devolve. Pediram mais jogar pro universo? Aqui estamos. Por isso que o seu aplauso, quando você tem poucas pessoas, cada aplauso é reconhecido, entendeu? Então, assim, se você tem um quadro preferido, se você tem uma sugestão, fala pra gente, porque a chance da gente aderir e fazer o que você tá pedindo é muito grande, entendeu? Gigantesca, assim. Né? Mas assim... Quase 100% de certeza. Exato. Mas assim, realmente, pra ser justo aqui, faz muito tempo que a gente não grava outro Joga Pro Universo. Eu tô até puxando aqui a lista. O último Joga Pro Universo que a gente gravou foi no episódio 87. Caraca. E esse é o episódio 125, faz bastante tempo. Faz muito tempo. Então, assim, já tava na hora de fazer outro, né? Vamos combinar. E aí, assim, a gente vai fazer o nosso de sempre. A gente tem aqui a ficha. E eu tava conversando com a Bi, porque se você acompanha a gente, você vai perceber que a nossa novidade, ela já foi divulgada, né? A gente agora tem ilustrações próprias, feitas pela Bi. Muito lindas. Tá? Belíssimas. E ficou maravilhoso, a gente vai usar elas, assim, de diferentes formas. Inclusive, eu preciso mandar pra vocês a versão pra vocês usarem em Avatar, né? Que a gente vai usar. Por favor. Exato, eu vou exportar as imagens bonitinhas, mandar pra vocês. Eu quero virar desenho de uma vez. Isso. Mas existe já a nossa versão de desenho, você pode ir lá no nosso Instagram, é o nosso post fixado lá sobre as hosts, você consegue entrar e ver cada uma de nós versão ilustrada, entendeu? Se a gente fosse um webtoon, a gente seria daquele jeito, entendeu? Dentro da história, basicamente. E eu tava conversando bastante com a Bi, porque pra desenvolver esses desenhos a gente fez várias reuniões e tal, e aí a gente tava pirando num conceito de história, então eu queria pedir permissão aqui pra banca pra eu trazer essa ideia hoje e a gente continuar desenvolvendo. Aprovada. Tá? Aprovada já. Nem escutou a ideia, tá aprovada. É isso. Então, assim, ó. Quem trouxe a ideia da vez, eu vou colocar aqui Made e Bi, porque a Bi começou a participar aqui do episódio. Participação especial, Bia Guiarte, mesmo quando não está presente, está presente. Isso. Eu vou fazer o seguinte. Sempre. Eu vou trazer a ideia inicial e depois a gente vai entrando ponto por ponto aqui das perguntas pra responder. Então, tipo assim, eu não vou começar a falar de gênero porque eu não pensei tão longe ainda, né? Junto com a Bi. Eu só tive uma ideia inicial de plot e aí a gente pode modificar, né? Vamos pensar aqui. Vocês lembram uma vez que a gente encontrou uma história no Canva? Que era uma história sobre o motorista do caminhão do Isekai? Sim. Eu lembro. Sim? Truque com. Legal. Eu lembro. Continua na minha lista pra eu ler algum dia. É isso. A ideia seria assim, o motorista do caminhão do Isekai, pra quem tá ouvindo aqui o episódio e não sabe disso, né, não tá por dentro, o motorista do caminhão do Isekai, ele é como se fosse uma entidade, né, muito presente em mangás, webtoons, animes, que são do gênero Isekai, ok? A gente tem um episódio inteiro sobre Isekai falando que você ama Isekai, mesmo que você não saiba disso, então você pode ouvir aquele episódio pra entender mais peculiaridades do gênero. A gente fala do motorista do caminhão do Isekai lá, mas basicamente é um gênero de história em que a pessoa ela é transportada pra um outro mundo ou uma outra realidade. E geralmente, isso acontece depois que a pessoa sofre um acidente no mundo real, né? E aí, eu não sei por que a maioria das pessoas que escrevem as histórias chegaram num consenso natural de que o melhor jeito da pessoa morrer no mundo real pra ela ir pra um outro mundo é ser atropelado por um caminhão. Ok. Acho que... Acho que não fica culpados, assim, sabe? E aí, eles meio que naturalmente começaram a comprar essa piada interna e desenhar os caminhões de uma maneira muito parecida, com a mesma cor e tal. E a galera chamou, né, esse tipo de
acabou apelidando esse tipo de coisa, né? Então, existe o caminhão do Sekai e, obviamente, existe um motorista por trás desse caminhão, né? Esse caminhão tá sendo dirigido por alguém mesmo que essa pessoa praticamente nunca apareça, certo? Então, eu acho que vale a gente ter mais uma história que aborde isso, porque a gente achou uma história no Canvas que falava justamente sobre o dia a dia do motorista do caminhão do Sekai, certo? Tão bom. Sim. É uma história bem independente, né? Trabalha com... É meio que um slice of life, tirinhas, então são capítulos bem curtos, geralmente de temática mais humorística. E eu queria propor aqui que a gente criasse uma nova história envolvendo o motorista do caminhão do Sekai, mas que dessa vez fosse uma história com as tags mistério e investigação. Uau! Criminal. Então Complicado. agora, vocês vão ter a cabeça de vocês explodida. Isso foi uma coisa que eu conversei com a Bi. E se esse webtoon se passasse no mesmo universo da nossa consultoria de vingança? Ok? Saudades. Tô gostando que a gente tá juntando tudo. E aí essa história começa com um comitê de vítimas do motorista do caminhão do Sekai, entendeu? Meu Deus! Se unindo pra tentar descobrir a identidade desse motorista, ok? Então, assim, a gente sabe que tem vários isekais que as pessoas ficam no mundo que elas foram transportadas. Mas tem caso das pessoas que voltam. Então, imaginem assim, as pessoas entraram no isekai, passaram pela aventura, voltaram pro mundo real e descobriram que, assim como elas, várias outras pessoas foram atropeladas pelo mesmo caminhão. Não, imagina também, assim, das pessoas que não voltaram, tipo, os familiares vendo que, tipo, cara, foi o mesmo caminhão que atropelou a minha... Será que ela tá presa em algum lugar? Exato. E aí, começa a ficar uma suspeita, tipo, peraí. Eu fui atropelado por um caminhão mais ou menos assim, assim, assim. Fulano foi atropelado por um caminhão assim, assim, assim. A família que foi no jornal foi atropelada por... E essa pessoa não é presa nunca? O que tá acontecendo com essa pessoa? Qual que é a máfia por trás disso, entendeu? Quem está sendo beneficiado com isso? Né? Quem está ficando com dinheiro? Exato, né? E aí, isso poderia ser, assim, esse comitê, esse grupo de pessoas, a motivação deles precisamos descobrir quem é o motorista do caminhão do Sekai. Mas a gente não é capaz disso, certo? Certo. São então só a gente pessoas. vai contratar a Reverse Consultoria, fazendo o jogo virar, entendeu? Pra iniciar processo investigativo, ou pelo menos direcionar qual é o caminho certo pra você descobrir quem é o motorista do caminhão do Sekai. Que é o motorista. Okay? Nossa, vai E planejar a vingança, né? E planejar. Porque isso é o quê? É quase isso é uma vingança. Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz, assim, já tô amando. Isso. Caraca, gente. Então, assim, a gente teria, digamos assim, um detetive, certo? Certo. Indo atrás do motorista do caminhão do Sekai e tentando descobrir quem é essa pessoa, quem é que protege essa pessoa, por que essa pessoa faz o que ela faz, entendeu? O que ela ganha com isso, né? E aí a gente pode descobrir aí talvez todo um esquema de corrupção por trás do porquê que essa pessoa não é presa, né? Por que o Estado não prende essa pessoa? Eu queria saber, tipo, tô gostando, gosto, mas a minha dúvida é, o nosso motorista de Zekai vai ser um personagem ou ele vai continuar sendo essa coisa mais esotérica? Eu acho que ele tem que ser um personagem. Ou ele vai ter uma participação e influência na história? Não, ele tem que ser alguém. Ele tem que ser um personagem. Eu também acho que ele tem que ser alguém. Tem que ser o motorista. Vamos saber motivações? Quero saber. Então, sabe, Nai, sabe quando você vai ler uma história investigativa? Sei. E aí, tipo, você tem um suspeito inicial, por exemplo. A gente começa enxergando o motorista do caminhão do Sekai como o grande vilão que atropela pessoas e nada acontece com ele. Tá. Mas aí, conforme você vai cavando, você descobre que existe todo um grande sistema. Aquela pessoa, ela é só uma engrenagem, entendeu? Do sistema. Uau! Ela é só a executora de uma coisa. Você descobre o quê? Que nem no Tropa de Elite, o inimigo agora é outro, entendeu? Saca? Tá. Então eu acho que poderia ser uma história investigativa que tem esse efeito escadinha de
A gente começa pelo motorista do caminhão de Sekai, mas depois a gente descobre que... O buraco é mais embaixo. Cara, o motorista, na verdade, não é um motorista. Existe São todo vários. um sistema, são vários, né? Sistema de Uber, de... Tá, amei. Sistema de Uber, de motorista. Tem a de vingança, né? A consultoria de vingança e tem aí... Você contrata pra levar pessoas pra outro mundo. De mais de uma maneira, entendeu? Leia-se de mais de uma maneira diferente. Pois é, eu acho que esse Webtoon, ele abre margem pra você desenvolver muita coisa no quesito, né? Político, social, Sim. entendeu? Ele vai trazer aí um grande plot político pra essa história, entendeu? Sim, concordo. Corrupção, sabe? Vai ter tudo isso nesse Webtoon. políticos. Realmente, vai ser o próximo plot político que ninguém vai entender enquanto estiver lendo, é isso? Não. As pessoas vão entender, porque essa é a questão. Dá mas pra não fazer pode. entender. Dá pra fazer entender. A gente vai escrever bem escrito, pô. Não. Não. Você bem escrito. Não. O plot político vai estar ali bonitinho, né? Porque, assim, Ninguém vai, essa história- passar direto. Já vamos começar assim. Essa história não é uma história de romance. Então, assim, se você for ler essa história, é porque você quer ver um mistério, entendeu? É porque você quer ler uma coisa desse tipo. Então, quem tá lendo já tá disposto a entrar junto nessa, tá ligado? Justo. O problema é se a gente vendesse isso como uma história de romance e chegar lá e a gente só coloca plot político ali no meio, aí é sacanagem. Não. Aí é sacanagem. Aí não dá. É sacanagem. Não dá. Mas a gente vai entregar o que a gente tá prometendo desde o nome, a capa e a sinopse. Entendeu? Não tem. Não tem erro. Não tem outra possibilidade. Entendeu? Então, vocês gostaram da ideia? Vocês acharam que ela tem potencial? Aprovadíssimo. Gente, Então já vamos tem lá. um overview bom. Gostei. Vamos preencher aqui, então, quais são os gêneros desse Webtoon. Vamos voltar um pouquinho, né? E passo a passo aqui preenchendo o nosso roteiro, tá? Eu vou colocar aqui, então, mistério, tá? Sim. Uhum. Ação. Suspense. Ação, interrogação. isso. Ação. E vou botar também... Putz, eu tava com uma parada na ponta da língua aqui. Mistério. Ação, suspense, thriller. Suspense, eu acho que tem que Socorro. ter um suspense. Psicológico. Criminal, Será? é isso que eu queria falar. Criminal. Criminal. Isso. Ok. Uau. Dá pra botar investigativo, né? Uma coisa... O criminal investigativo não é a mesma coisa? Não necessariamente, porque você pode ter um Webtoon que tem temática criminal, mas você não vai analisar ele da perspectiva Investigar, de né? investigar, entendeu? É só, o tipo, crime só ocorre. briga de gangue, por exemplo. Não tem. Feijoada. Tá bom. Mas eu acho que tá bom, deu pra ter uma noção. Mistério, ação, suspense, criminal, investigativo. Tamo tendo essa vibe aí, né? Sentiram, né? Sentiram a vibe? Ah, e assim, né? Vingança. Mas a vingança... Claro! Mas assim, a vingança... Porque o último Webtoon que a gente criou era um Webtoon de vingança. Só que essa vingança aqui, ela tá mais em segundo plano. Por quê? Porque o foco não vai ser tanto em quem contratou a vingança, é em quem tá investigando, né? Então, tipo assim, teremos um detetive, certo? Certo. Então, assim, existe uma vingança porque existe um grupo de pessoas que tá querendo entender o que aconteceu. Justiça. Mas, como o personagem principal, eu acredito que vai ser o detetive, ele tá só fazendo o trabalho dele, tá ligado? Entendi. Ele não é uma vítima. Eu acho que ele não é uma vítima. Não, eu não acho. O detetive, acho que ele não. acho que ele tem Ele é uma pessoa de fora. A não ser que ele seja, tipo, irmão mais velho de uma pessoa que foi vítima do caminhão de Sekai, entendeu? Mas eu acho que eu não quero que ele tenha envolvimento pessoal. Eu também não quero. Tá bom. Poderia ter, entendeu? Poderia ter. Mas não vai ter. A gente não quer por esse trauma na vida dele. Não queremos. É que eu imagino uma investigação, assim, que torna pessoal porque ele se apega ao caso das pessoas, mas não por motivação pessoal. Isso que eu gostaria, assim, sabe? Boa, gostei. Seria interessante. Gostei também. Em que universo se passa? E agora a ideia é a gente, né,
descrever um pouco mais desse universo, certo? Sim. Mas aí eles passam no mesmo do Do nosso, consultoria. da do nossa universe. empresa de vingança. Mas sabe o que eu tava pensando do agora? reverse. Nossa. Sabe o que eu tava pensando agora? Porque começou com essa ideia de, eles vão lá, contratam a consultoria. Mas tô pensando, eu acho que não precisa ter a consultoria. Tipo, porque eles vão contratar um detetive, né? Uhum. O detetive, eu não acho que ele faça parte da consultoria, né? Porque a consultoria, ela tipo assim, ela diz o que você tem que fazer, mas ela não necessariamente faz por você, ela te entrega o plano, né? Que é o planeja. Tá, tem o coordenador. Então, tipo assim, se a gente fosse seguir nessa linha, a galera contrataria a consultoria diria assim, contratem tal pessoa, essa é a pessoa certa pra fazer o trabalho, depois eles vão falar com a pessoa. Eu acho que talvez seja um passo que não é necessário, sabe? Tô refletindo agora, acho que não precisa. Entendeu? Não é essencial. Esse só pode ser, a gente pode só ter um investigador ou uma investigadora que tem uma reputação muito foda de resolver qualquer caso, entendeu? De encontrar qualquer pessoa e aí decidiram contratar ele, entendeu? Ou ela. Gosto. A gente ainda não definiu. Então vamos pensar no universo no sentido mais descritivo, né? Vai ser no universo noir. Eu também quero isso. O quê? Nessa PAG mais no ar, assim, sabe aquela coisa, climão policial à noite, a fumacinha, assim, no beco, assim. Ventilador de teto lentamente girando. Exato. Entendi. Isso. Gostaria que fosse dessa vibe. Tá, Ou não. entendi. Ou Uma não. coloração, assim, mais escura, tipo, com luz umas amarela, sombras esse mais tipo de coisa. Vamos pensar numa década? Eu sou péssima nisso, eu vou confessar. Eu sempre me confundo nas décadas, eu só aceito. É só pra gente pensar, assim, a gente quer uma coisa bem contemporânea, tipo, hoje em dia ou não? E se fosse uma coisa, tipo, talvez hoje em dia, mais vibe antigamente, assim, sabe? Tipo, ainda só a tivesse os estética, recursos de hoje em dia. isso? Isso. Eu acho que ele se passa hoje em dia, mas ele tem essa pegada, entendeu? Tá, legal. Essa sombra bem marcada Então, e bem escura, e as fumaças, e o ventilador de teto, e... Porque daí isso já é um pouco... É porque tem algumas coisas que já entra na questão tecnológica, entendeu? Então. Então, assim, quando eu falo a estética, nesse caso, vai ser a estética no desenho, no traço, um pouco na iluminação, mas aí a gente vai ter que ser no mundo tecnológico de hoje em dia, entendeu? Não pode ser... Ainda vamos ter recursos. Vamos ter recursos. Ar-condicionado, tá ligado? Exato, ou um ventilador que não seja de teto. O ar-condicionado portátil, entendeu? É tipo isso. Gente. Tá. Porque tem algumas coisas da estética no ar que daí já jogam pra mais antigamente, né? Sim. Então. Eu acho que é interessante a gente ter recursos tecnológicos. Gosto. Tá. Eu legal. gosto. Então, assim, é o universo contemporâneo de hoje em dia, mas com a estética no ar. No traço, iluminação. E sombra, contraste. No traço, iluminação, sombra, coloração, né? Uhum. Pode ser uma coloração mais... Sabe o que eu penso que seria legal? Tipo um azul escuro, sabe? Bem frio, tá. E aí luz amarela pra contrastar que fica um azul escuro e amarelo, sabe? Olha, eu gosto. Tipo meio monocromático, mas não 100%, bem base. sabe? Aham. Legal, gostei. Nossa, a gente tá fazendo uma coisa inédita aqui, que a gente tá descrevendo a estética, que a gente nunca fez. Sabe? Que eu acho que é um pouco necessário nesse tipo de história. Pra passar o conceito. Porque aí a gente vai conseguir trazer o suspense, né? Tipo, a gente tá pensando em elementos que vão ajudar no suspense. Exato. Vamos seguir aqui pros personagens, então? Claro. Bora. Quem são os personagens principais dessa história? Vamos começar por quem vai cuidar da parte da investigação? Sim, nosso detetive. Nosso super detetive. Agora quem é? Isso. Gente, eu queria muito uma mulher detetive, viu?
Tá, podemos fazer uma mulher detetive. Nesse caso, não há... Como é que é? Ai, gente, tô péssima com as palavras hoje. Uma detetiva. Mas enfim, mulher. Então, beleza. Personagem principal. Detetiva. Detetive, que no caso... Diva. Detediva. É uma mulher. Detediva, claro. Hã? E o nome dela é Diva. Detediva, é isso? O nome dela é Diva. O nome dela é Diva, é isso? O nome dela é Diva. E ela é a Detediva. Ai, meu Deus. Chamada Diva, ok. Quem mais de personagem principal? A gente precisa, entre o pessoal, né, a grande aglomeração de gente que tá indo atrás do pessoal do caminhão, a gente tem que ter alguns representantes principais. Então, acho que 1 ou 2 que representem esse núcleo principal. Mas sabe que eu fico me perguntando se eles vão ser personagens principais, entendeu? Eu acho que pode ter, porque um deles pode estar envolvido e tá ali no meio pra, entendeu? Despistar. Será? Então a gente pode ter, tipo, 2 pessoas e uma delas não tá tão interessada assim que a investigação vá pra frente. Porque, tipo assim, eu tô pensando na estrutura dessa história, entendeu? Então ela é uma história que vai ter camadas. Então, pra mim, eu consigo imaginar que esse tipo de história criminal, investigativa, que a parada evolui pra um esquema corrupto gigante, costuma ser o tipo de história com muitos personagens e muitos vilões, entendeu? Sim. Mas não necessariamente muitos protagonistas, tipo, muitos heróis, entende? Então, tipo assim, eu acho que uma pessoa pra representar esse grupo é legal, porque você vai ter, tipo... Pode ser um líder sempre nesse tipo de associação. Exato. Aglomeração tem uma pessoa pra representar. Então, vai ter um líder, entendeu? Que eu não acho que essa pessoa vai ser um vilão, mas ela vai ser um ponto de conflito, porque quando a detetive começar a descobrir que a parada é um pouco maior, né? Essa pessoa ainda vai estar muito apegada emocionalmente nos casos que ela tá representando naquele grupo, entendeu? Eu acho que essa pessoa pode ser, tipo, até um pouco mais próximo do que seria um herói. Pode ajudar, entendeu? Ela precisa de uma dupla, sabe? Tá. Sei. Tá, confesso que Alguém sim. que vai estar mais junto ali. Porque eu até fiquei pensando, será que essa pessoa vai ficar muito apegada no motorista? Mas a partir do momento que você descobrir que esse é um esquema muito maior, entendeu? Com o Supremo com tudo, eu imagino que essa pessoa, ela vai também ficar incomodada com isso e vai querer atacar o problema maior, entendeu? Eu não acho que ela vai ficar presa no... Ah, não, mas o motorista, sabe? Mas eu acho que alguém tem que ficar preso. Não, é que pode realmente ter uma parte quando ela vai descobrir quem é o motorista, que a maioria das pessoas, tipo, começa a desmandar, tipo, olha, nesse vespeiro a gente não quer mexer, a gente queria o motorista, a gente achou o motorista e pela gente... E aí a investigação vai perder força. Olha só, a investigação vai perder força. Porque eu tô falando, porque tem um infiltrado, sempre tem que ter um infiltrado. E ele que vai fazer as pessoas, tipo, desistirem. A gente fala, gente, a gente não quer mexer nesse vespeiro. A gente já achou um motorista, sabe? Alguém que vai inflamar essa ideia pra a investigação perder força, mas essa outra pessoa que vai estar mais perto da nossa detetiva, eles vão até o final, entendeu? Falar, não. Mas sabe o que eu acho? Eu gosto da ideia do infiltrado, mas eu acho que a gente tem a possibilidade de jogar esse infiltrado num lugar melhor, entendeu? Tipo... mais interessante. Tipo, o infiltrado no grupinho que contratou o detetive, eu não acho que é o melhor lugar pra ele, entendeu? Porque, tipo assim, vamos pensar assim, que a nossa detetiva, entendeu? Ela vai, por exemplo, ela vai encontrar um motorista, né? Aí ela vai descobrir o quê? Que não é um motorista. São vários. Porque, na verdade, tipo, não é uma pessoa, entendeu? Que tá fazendo isso. Existe um grupo de pessoas, dependendo de cada caso... tem um motorista diferente, entendeu? Aí você entende, opa, quem é que tá por trás, né? De contratar essas pessoas e, digamos assim, contratar esses assassinatos, entendeu? Saca? Aí, ela vai tentar descobrir quem tá por trás disso. Aí depois bate uma outra dúvida. Tá, mas espera aí. Por que a polícia nunca se envolveu? Por que essas pessoas nunca foram presas?
Aí você descobre que Tá. a polícia tá corrupta nisso também. E você pode, no momento que ela for entrar em contato com essas organizações, você pode ter um traíra, digamos assim, nessas organizações que eu acho que vai ser mais interessante do que no grupinho, entendeu? Tipo assim, ela vai investigar a polícia, aí ela acredita que ela tem um aliado na polícia, e aí essa pessoa não é aliado dela. Entendeu? Mais embaixo. É pior. Entendeu? Tipo... É que eu acho que uma coisa não tira a outra, porque é um bagulho que a gente vai escalonando. A gente pode ter um lá dentro, Tá. porque querendo ou não, é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro peão. Sabe, tipo xadrez mesmo. A gente tem um peão, é um infiltrado dentro do grupinho. Aí a gente vai ter ali os cavaleiros, os infiltrados dentro da polícia. Tá. Aí tem os bispos, os infiltrados dentro, tipo, da política. A gente tem... vai crescendo até chegar no rei e na rainha, né? Beleza. Eu acho que tem essa camada de... Quem é a fonte de todo o mal? Entendeu? Eu acho que a gente não pode definir isso ainda. Eu acho... Vai ficar pra próxima temporada. Não, é que eu acho que, tipo... Eu acho que... Eu não sei, eu queria... Sabe aquela coisa que quando você vai lendo, a pessoa nunca sabe onde é e parece que não existe? Porque parece que não chega... Eu não sei, eu queria que não existisse na história. Mas tem que ter, né? Fosse algo tão inalcançável. Mas seria importante ter. Nós, como criadoras do universo, temos saber quem é. Mas, eu sei, eu entendo. É que, tipo assim, o objetivo dessa história é isso. Todas as histórias que a gente desenvolveu aqui, elas eram amarradas nesse sentido, entendeu? Tipo, a gente tem que definir. Tipo assim, quem é que se beneficia... Por exemplo, tem que ter alguém que seja responsável por garantir que o gênero Isekai exista, sabe? Sei, tá. A gente, sabe o que a gente pode fazer? Que seria irado? Diga. Irado. Você tá falando que são escritores, agora é uma cúpula de escritores. Então, mas quem é que alimenta isso? São os leitores. Tipo assim, existe um grupo de leitores que ama Isekai. E se você não faz isso, você não consegue mais criar histórias de Isekai, entendeu? Eu achei que ia ser a Academia de Letras. Tá ligado? Eu achei que os culpados iam ser a Academia de Letras. Assim, eu acho que na verdade pode ser uma grande corporação, sabe? Uma grande corporação que os leitores que se beneficia da criação dessas histórias. Tipo, eles querem novas histórias e eles usam essas pessoas pra eles serem protagonistas de histórias que vão lançar, que são da temática Isekai, entendeu? Olha, eu gosto. Não. Uma dúvida. Eles, tipo, têm um banco de dados de história de Isekai e falam... Vamos alimentar essa história ou é pra as histórias de Isekai serem criadas? Vamos supor. Sabe, tipo... Eles podem, depois de muito tempo, ter percebido que as melhores histórias de Isekai, as mais realistas, as que engajam mais, são as histórias reais, entendeu? Tá. Não, é que eu acho que isso daí seria muito mais da parte, tipo, uma coisa de escritor mesmo, de, tipo, de ter que entregar toda hora um Isekai novo, um negócio novo, eu não tenho mais o que fazer, então... Acontece, eu escrevo o que acontece. Isso, Né? Então, mais do que os leitores. Tipo, digamos assim, um experimento social, entendeu? O melhor jeito, as melhores histórias são as histórias escritas com base no que acontece, sabe? De verdade. Tipo assim, os isekais mais lucrativos são os isekais que eles realmente fazem acontecer e depois eles só replicam o que aconteceu em forma de uma história, sabe? Minha cabeça tá uou. A gente tá desconsiderando também, né, que o Isekai, ele não acontece só no formato de quadrinho, mas ele também pode acontecer no formato de filme e tal. Então, tipo... É uma rede... em todos os lugares. Nesse universo, o gênero mais famoso pode ser Isekai, entendeu? Tipo, é o conteúdo que as pessoas mais consomem, sabe? Tá. Não, mas já é. No nosso universo hoje em dia já é. Então. Mas, tipo, nesse mundo, entendeu? Os livros de Isekai são os mais lidos. Eu tô pensando nessas famílias que, tipo,
estão sendo exploradas, de todo mundo se divertindo com a tragédia delas. Mano. Uhum. E aí pode ter eu tô alguma amando coisa essa que, tipo história. assim, teoricamente, a ideia é essas pessoas não conseguirem voltar pro mundo delas, mas alguma coisa aconteceu que algumas conseguiram, entendeu? Tipo, foi um erro. Porque pensa, se todo mundo conseguir voltar, você tem um furo, né? Então, assim, Certo. vamos supor, umas 5 pessoas conseguiram voltar de centenas, milhares de casos que aconteceram. E vem contando coisas estranhas, tipo, Isso. tava em outro lugar, em outro mundo, eu era uma rainha, eu era não sei o quê. E aí o povo, nossa, mas isso parece muito uma história, entendeu? Parece muito com aquele filme que eu vi 2 anos atrás, que foi lançado. Coincidências. Gente, para, eu tô amando. Essa história tá muito boa. Tá. Peraí. Tá, então vamos lá, olha só. Então vamos lá. Então, eu acho que se a gente considerar que vai ser um grupo seleto de pessoas, a gente pode fechar, tipo, de 3 a 5 pessoas que voltaram e criar um núcleo junto com a detetive, Certo. entendeu? Sim. Uhum. E aí eu acho que desse núcleo a gente não tem um infiltrado, porque eu acho que é legal esse ser um grupo Não, seguro, É. sabe? Sim, Exato, tipo assim, Esse grupo, eu acho que sim. Talvez mais 3 pessoas. Pensem em 3 pessoas que voltaram. E aí, assim, quem volta, a pessoa não pode viver a vida dela normalmente. Ela tem que mudar de nome, mudar de aparência, porque ninguém pode descobrir que a pessoa voltou, sabe? Porque a gente pode colocar que mais pessoas, mais assim, né? Tipo, alguma quantidade a gente não sabe, mas elas voltaram e desapareceram logo mais. assim. Exato. Deu nem tempo. Exato. Só algumas poucas pessoas que voltaram e que decidiram, não, a gente quer descobrir o que tá acontecendo, sabe? Vamos lá, então. Ó, personagens principais. Uma detetive, certo? E a Certo. gente tem Certo? mais 3 pessoas que Tá, é voltaram. uma equipe. Tá. Isso. Isso. Que voltaram dos seus ICKs. E, né, tipo... Ficaram no anonimato. Ficaram Isso. escondidas. Tá. Uhum. Voltaram dos seus ICKs secretamente, né? E contrataram essa detetive pra descobrir o que tá acontecendo. Que isso, que ninguém vai acreditar nelas, né? Bando de doido. Isso. Esse é um movimento que eles tiveram que fazer com muito cuidado, né? Porque se você expande isso muito, cai na mão de alguém que, né? Tipo, por exemplo, você vai atrás de um repórter, vamos supor. Você não quer que isso seja um caso conhecido, né? Isso não é teu objetivo. Você vai atrás da polícia, você não pode ir atrás da polícia, né? Então, eles foram Que tem atrás infiltrados. de uma pessoa, né? Autônoma, trabalha sozinha e que tem uma reputação de cuidar de casos difíceis, né? Casos que ninguém mais pegaria. E é isso. Então, é só ela que sabe que essas 3 pessoas estão de volta, pelo que elas passaram e tal, né? Aí a gente tem um grupo de 4 pessoas, certo? Certo. E a gente tem mais personagens que aí não são do núcleo Certo. dos heróis, entre aspas, né? Mas que são do núcleo corrupto, entendeu? Que vão acabar com tudo, né? Certo. E aí, eu acho que a gente consegue ver conexão. Por exemplo, polícia e governo faz sentido. Se a gente tá falando de uma grande empresa, né? Tipo, uma empresa que movimenta a economia, né? Um negócio ilegal que tá funcionando, mas que rende bilhões, milhões, né? Movimenta toda a indústria do entretenimento, tudo. Aí eles conseguem comprar a polícia e criar um acordo com o governo, certo? Exato. Um grande acordo Então, digamos assim... supremo com tudo. Exatamente. Então, o boss final é a empresa, né? Como sempre. Como sempre. Mas eu acho que se a gente for olhar pra Sim. ordem, vai primeiro polícia, né? Sim. Judiciário, governo e empresa, entendeu? A ordem. Nossa, cara, tá ficando bom demais. Isso, tipo, pô, Pra ir pros processos, né? Tá, pros processos. isso. Núcleo, Processos policial, que é o de promotoria. nível 1. Tá. Aí depois a gente tem o Gostei. núcleo, como é que é o nome? Judiciário, né? E aí tudo tá conectado, porque um manda no outro até chegar Outro. né, no primeiro Na empresa. núcleo. Tipo, a empresa manda
no governo, o governo manda no judiciário, o judiciário manda na polícia, entendeu? Aqui, ó, só antes da polícia, vou colocar que teria que ter um núcleo gangue. Porque sempre tem uma ganguezinha. Tá. Gangue? Que tipo, que é pra onde que a gente vai chegando na polícia, porque eles vão, tipo, virando olho. Quem atropela é as gangues, né? Tipo. Entendeu? Tá, então a gente começa por aí. Gostei. E a gente tem o núcleo, tipo, grande corporação, né? Nossa, legal. Porque é isso, a gangue, ela faz o quê? Ela atropela e ela pode criar situações pra atropelar. Então, por exemplo, tem uma pessoa perseguindo a outra que faz com que ela atravesse a rua sem olhar e o caminhão vem na hora, entendeu? São umas coisas assim, entendeu? Tipo, começa... Atuações. Essas pessoas encurralam pra possibilitar a coisa, tá? Muito bom. E deixa eu falar uma coisa. Esse mundo tem magia, né? Porque, tipo assim, como as pessoas são enviadas... O caminhão é mágico? Atropelou com o caminhão? Tchau? Tipo, qual que é? A gente tem agora... Então, agora a gente tem duas vertentes que a gente pode seguir. Não é qualquer caminhão. Tá. Ou é a vertente magia, ou a vertente tecnologia. Tá. Eu acho que eu... Entendeu? Gosto da tecnologia. Que a gente pode dizer que, tipo... Porque assim, né, eles recebem caminhões que têm uma tecnologia. E é isso. Da onde vem o caminhão, eles não sabem. A carga chega de tal lugar e a polícia nunca abre, tipo, nunca olha, né, o que tem lá. Então, sabe? Tipo... Olha só. E se não for uma tecnologia no caminhão? E se, por exemplo, parte do esquema de corrupção é tipo, a pessoa é atropelada, certo? A pessoa desmaiou. Né? Minimamente ela desmaiou, certo? Aí vem uma ambulância e leva a pessoa pra um lugar. Não sei, sabe por quê? Porque talvez a gente vai perder um pouco que nas histórias dos Zekais dá a entender que assim que a pessoa é atropelada, ela, assim que ela fecha o olho, assim que ela acorda, já volta, já começou a história seguinte. Não tem uma ambulância. Então a gente vai acrescentar mais uma camada. Então talvez seja melhor manter o caminhão. Tipo, nem que seja, sei lá, as luzes do farol. Que sempre tem a freaking luz do farol. A luz do farol que leva você pra outro lugar. Eu pensei, tipo... Talvez. Não que necessariamente seria pela ambulância, mas digamos assim, a galera leva a pessoa pra algum lugar e coloca ela numa máquina que leva ela pra outro mundo, entendeu? Tipo, a ambulância é só uma desculpa pra transportar a pessoa. Tipo, ela nunca foi pro hospital, tá ligado? O corpo. Porque eu tô pensando, tipo assim, se eu estivesse lendo, eu ia me questionar, mas como assim o caminhão? Aí a pessoa atropelou alguém sem querer, ou tipo, tô pensando no... Como é que... Se o caminhão bater num carro, o que acontece? O que esse caminhão faz? Então, sabe? mas aí pode ter casos desses, que realmente aconteceram alguma coisa de acidente, de, tipo, isso fica como uns easter eggs durante o webtoon, de tipo, mano, o incidente de 84, nunca mais, sabe? Aquelas coisas meio assim. Sim. É que o meu outro argumento que eu ia usar é que não era necessário também o corpo, porque a maioria dos Izekais, quando acontece, a pessoa tá no corpo de outra pessoa. Então é uma coisa muito mais de alma do que corporal. Então eu acho que pode ser do caminhão, na minha cabeça. Mas como é que eles vão ter acesso, por exemplo, ao que acontece nesse outro mundo? Então, isso quem tem acesso é a grande corporação. Porque, tipo assim, eu penso que se fosse uma máquina, tá ligado? Antes da pessoa ser colocada lá, ela poderiam colocar algum dispositivo, entendeu? Algum negócio que... Tipo, eles conseguissem ver o que a pessoa tá vendo e tal. Poderia ser uma coisa mais, né? Se for uma coisa só de alma, como é que eles vão saber o que tá acontecendo quando a pessoa for pro outro mundo? Como é que eles vão controlar pra qual mundo a pessoa vai, entendeu? Tipo, mas coisa assim. Isso, na luz do caminhão, emite partículas que entram no corpo da pessoa. Gente, nanorobôs. Na dúvida, são nanorobôs. Não, e sabe também aquela coisa do sistema que tem alguns webtoons, que é a luzinha do sistema que aparece? Eles podem ser um grande sistema também. Então, vamos pensar um pouco mais. Sabe que tem modalidades de Sekai que a pessoa entra e ela entra pra dentro de um jogo.
E aí o jogo sempre tem um Exato. sistema que interage com a pessoa, que mostra as missões e tal. Acho que se a gente deixar claro que for um Isekai estilo jogo, eu acho que aí eu vejo sentido, entendeu? Porque daí tem alguém controlando aquele jogo, Tá. sabe? Mas eu acho que nos outros também. Sim. É que eu tenho medo de reduzir. Que eu queria que fosse uma entidade que cuidasse de todos os Ikais possíveis do universo. Tipo, filme, Exato. livro, série. É que assim, eles podem pegar... Ele pega a informação, não quer dizer que ele precisa replicar na história que ele for criar exatamente aquilo, entendeu? Mas, por exemplo, a maioria dos Isekais, não existe uma grande entidade que você entrou lá dentro. Você só entrou numa história... Na verdade, nos Isekais você entra numa história já existente, a maioria das vezes, entendeu? E aqui a gente tá criando um mundo que a pessoa vai pro Isekai pra ela criar uma nova história, digamos assim. Então, tipo, eu fico pensando, como é que essa empresa vai monitorar, entendeu? E saber o que tá acontecendo, se na maioria deles não existe nada, nenhuma interação com uma força maior, entendeu? A não ser, que nem eu tô falando, os de jogos, que você recebe notificação, que você, tipo, sabe? Mas isso é uma coisa também. Isso é uma coisa, porque eu achei que a nossa empresa simplesmente mandava, fazia o serviço e o problema não é mais deles. Eles não monitoram, tipo, beijo, aqui tá a sua história. E a história é monitorada, assim, pelos leitores, conforme elas estão lendo a história e tudo mais. Mas a responsabilidade do andamento da história e do que está acontecendo não é dessa empresa. Sim, eu concordo com isso. Só que, tipo, por exemplo, a história, ela não é publicada em tempo real, entendeu? É tipo... Você precisa ter registro pra você depois pegar aquilo e transformar ou num quadrinho, ou num filme, ou num livro, ou em qualquer coisa, entendeu? Tô pensando como é que a empresa, se for simplesmente uma coisa de alma, que nem a gente tava falando, como é que a empresa tem acesso ao que a pessoa fez naquele mundo? Tipo, o que tá acontecendo? Mas é o que eu falei, gente. É tecnologia. Tem coisa que a gente não precisa explicar. E se for, tipo, uma vibe meio Minority Report, assim, sabe? Várias telinhas, meus telinhas, com várias coisas mostrando. Exato. E câmeras imaginárias nesse mundo, assim, sabe? Que são... É isso. Ah, tá. Você tem... O mundo, ele é preparado pra isso. Isso, eles têm essa tecnologia aí. Mas eu acabei de pensar numa coisa, porque eu acho que a Mages faz mais sentido manter o corpo. Porque teremos pessoas que voltaram, certo? Tipo... Que voltaram, que conseguiram voltar. Então, o corpo dela tem que estar vivo e existindo de alguma forma. Então, faz até sentido existir uma ambulância que leva pra algum lugar. Se ela for enterrada, como é que ela vai voltar? Exato. É esse Aí furo. a gente vai voltar É pro esse Kill Bill furo. 2. Por isso. Solta no caixão. Sai debaixo da terra, tá ligado? Não, eu acho que a ambulância talvez seja necessária pra gente não ter esse furo das pessoas que voltaram. E tipo assim, eu acho que se você colocar a pessoa numa máquina, aí você tem mais controle, por exemplo, de que ela tá indo pro lugar que vai ser, sabe? Tipo... Bom, isso eu acho que era o menor dos problemas. Mas... Exato. Isso é super acreditável se me falarem eles têm um controle. Porque afinal, eles já mandaram a pessoa pra lá. Gente, Então, a pessoa está sendo atropelada por um caminhão. Que a pessoa já foi pra... eles têm algum controle pelo fato de ter mandado. Mas eu acho necessário manter o corpo vivo. Tipo, o corpo tem que estar em algum lugar pra se a pessoa voltar, ela conseguir, tipo, fugir, entendeu? E pode ser que essas pessoas, elas entrem em coma. Fiquem em coma por um tempo, então eles podem ter... Tipo, não necessariamente com a ambulância, mas, tipo, parcerias com hospitais pra onde essas pessoas vão, porque o corpo delas fica lá em coma, até que, sei lá, eles dão como morto. Tipo, não, a pessoa morreu aqui. Aí, a máfia do hospital faz muito sentido. Porque, tipo... Não é? Eu acho que pode acontecer assim, ó. A pessoa vai pro hospital, ela tá em coma, certo? Uhum. E eles mantêm a pessoa em coma até ela concluir a história dela. Depois que ela conclui a história dela, eles matam as pessoas. Só que algumas pessoas conseguiram sair antes de concluir a história. Então, elas conseguiram fugir, entendeu? E fugiram. Aí, perfeito. Então, a gente vai ter... Aonde que a gente inclui o núcleo hospitalar aqui no meio? O núcleo hospitalar, eu acho que ele tem que ser... Ele acho que é um antes da grande corporação. Eu acho que ele é depois da gangue, sabe? Logo depois, eu acho que ele é meio junto. Isso, porque tipo assim,
você descobre o hospital. Aí você pensa, tá, mas por que ninguém tá investigando isso? Como é que essa operação funciona, entendeu? Aí você vai pra polícia. Aí você fala, pô, mas por que a polícia não age, né? Por que esses processos todos estão sendo arquivados, sabe? Tipo, sem prova e tal. Aí depois você vai, tá, mas quem é que tá assinando isso aqui? Quem é que tá permitindo que... Aí a gente descobre que são hospitais públicos. Elas começam, tipo... Beleza, eu gostei da máfia hospitalar. Pra, tipo... É isso, o corpo fica em coma, aí ele fica com aqueles fios na cabeça, sabe? A pessoa vai pro lugar. Quando a pessoa completa a história, eles falam, ó, a pessoa não sobreviveu, né? Ao coma. Foi isso. E tal. Mas a gente tem 3 casos aí de pessoas que voltaram e, né? Conseguiram fugir. Estão querendo resolver o problema. Nossa. Beleza. Ok. Caraca, mano. O objetivo a ser atingido, obviamente, é acabar, né? Com... Como é que a gente chama isso? É a máfia dos isekais? É o quê? O sistema? Não sei se é melhor. Porque máfia... Parece que a gente vai falar só desse núcleo menor. Queria um nome sinônimo pra expressar bem isso. Assim. Peraí, vamos ver. Corporação? Mas eu acho que até... eu acho que é um sistema, assim. É uma coisa, porque... Olha quantas camadas de envolvimento você tem até chegar na corporação, né? Quadrilha, bando, corja. Quadrilha é muito bom. Cara... Porque, ó, pera. A gente pode ter a gangue dos caminhoneiros, a quadrilha hospitalar... E a máfia dos isekais. A máfia dos isekais. Tá bom. Sinônimos, e o policial judiciário e do governo, não tem? Só corruptos. Alguns corruptos. No geral. Eu acho que o hospital também é corrupto, entendeu? Eu chamaria só de núcleo hospitalar, entendeu? Porque, no final, por que eles estão fazendo isso? Porque eles ganham dinheiro, né? A explicação pra tudo isso aqui é dinheiro. Dinheiro. Que vem da onde? Da grande corporação. Por quê? Porque esse é um universo em que as pessoas amam isekais. Só que, infelizmente, elas não sabem de onde eles vêm, entendeu? Como é que eles... É isso, gente. Como é que tantas boas histórias surgem, tá? Gente, claramente, se a gente não fizer isso, se a gente não tiver alguém no núcleo da grande corporação, entendeu? Sendo mim, tá? Eu não aceito essa história. Sendo a mão invisível do mercado? Explica. Ok. Exato. Entendi. Tá. Ok, então a gente tem... Quem é o grande vilão da grande corporação? É Min Young, entendeu? É isso. Min Young. É isso, alguma coisa assim. Mas pode ser também um outro nome. Pode ser Pô, ia falar Mimosa, não dá, né? Muito bom. Bom, Min, e depois a gente resolve. Depois a gente pensa na nacionalidade do Webtoon e não vai ser nesse episódio, tá? Não. Então o objetivo é acabar com a máfia dos isekais, check. Quais os conflitos da história? Acho que os conflitos estão nas muitas camadas de corrupção, né? Não. Conflito, aqui os conflitos são claramente conflitos de interesse, né? 4 pessoas contra o mundo, né? Nossa, gente, que lindo! Como é que vão resolver? Vão ter que se juntar aí com a grande mídia, né? Vai ter que ter uma exposição, porque a gente sabe que, né? Que essa galera que mais odeia é ser exposta, né? Mas, dúvida. Nossa, não, Nayana, não. É que eu ia perguntar se também teremos corruptos dentro dessas mídias também. Claro que sim. Mas é muito trabalho. É que eu acho que... Eu acho que a gente tem que ter um ponto de divulgação. Não, gente, presta atenção. Porque mesmo quando sai, a Min, nossa querida, entendeu? Personagem, essa entidade, Min, ela ainda vai estar protegida. Por mais que caiam algumas coisas, é tipo Hydra, gente. Você corta uma cabeça nas 3. Uma coisa que eu tava pensando... pode ter a mídia aí. A galera sabe que teve gente que conseguiu voltar. Entendeu? Sim, por isso que a maioria é executada. Esses daí estão, tipo, exato, é uma ameaçados. Aí pode ter até morte de um deles no meio do caminho. Ai, a gente vai ter que sacrificar um personagem, é isso? Vamos ter que... Exato!
Mas olha só, sabe o que eu tava pensando? Chegou perto demais. O núcleo hospitalar pode ter acobertado esses casos, porque eles têm medo do que vai acontecer se souberem que eles deixaram pessoas fugir, sabe? Também? Então, tipo, por boa parte da história, Também. a corporação pode ainda não saber, entendeu? Que existem pessoas que fugiram. Porque realmente são casos muito raros. Eles tipo, só esconderam. milhares, 3 pessoas que a gente sabe na história, entendeu? Mas, tipo, se juntar todo mundo não dá mais de 10, entendeu? É tipo, Exato. exceção da exceção da exceção. E a galera aqui sabe, a galera do núcleo hospitalar sabe, que se vazar que eles foram incompetentes, fudeu pra todo mundo. Não vai rolar cortem minhas layoff cabeças. massa, tá? É um day off, um day off. Vamos dizer que foi um dos cuidadores que deixou escapar, mas tu acha que o supervisor vai sair ileso? Não. A galera não tá nem aí. Cortem Vai punir minhas todo mundo, cabeças. Então, é um escondendo o rabo do outro, porque tá todo mundo com o rabo pra fora. Só que em algum momento, no meio dessa história, essa galera que vai descobrir que teve gente que fugiu. E aí, eles vão meio que correr atrás do prejuízo, entendeu? Acho que até de quando olho. começar a chegar ali entre o núcleo policial e o judiciário, de tipo, Exato. como é que eles estão chegando aqui? Aham. Pô, tem gente viva. É, Como tem gente viva. E daí é que um dos nossos também vai acabar morrendo. isso. Ai, Pobre. meu Deus, a gente não vai entrar em detalhes de quem vai morrer, tá? Não, A mas gente não tem nem os nossos ainda definidos, eu já tô triste. Então, ó, vamos definir Já aqui. tô apegada. Vamos resumir aqui as regras do universo, só pra gente poder fechar, tá bom? Regras desse universo, Tá. ok? Histórias de Isekai, por algum motivo, né? Por algum motivo, histórias de Isekai movimentam esse mundo, Tá. né? E são infinitamente Enfim. mais famosas e consumidas E qualquer... do que qualquer outro gênero. E aqui, eu acho legal, porque a Mari, infelizmente, não leu esse webtoon, Mariana. Você não leu Surviving Romance, mas Não. Nayana sabe, né, Nayana? O O jogo que ele Sim, faz eu já com você, leitor, porque essa é uma história de Isekai. Nossa. E o jeito que a Exato. história fala assim, essas coisas estão acontecendo nessa história porque vocês consomem e gostam dessa história. Vocês, gostam de Joga ver as culpa. reviravoltas absurdas dessa Você história. quer ver isso? Então é tipo... E comentários. Nossa. Então a gente vai fazer nesse webtoon também, a gente vai, né, se apropriar aí dessa ideia, entendeu? Que com certeza não foi a única que fez isso, tá? Não foi só a Leone que fez isso nesse webtoon, mas é tipo, no final vai dizer, toda essa máfia dos Isekais, ela existe porque você ama Isekais e ama consumir Mas Isekais. gente. E a mim só tá tentando Exato. as coisas. Então, Muita demanda. a primeira regra desse universo é que, por algum motivo, as histórias de Isekai movimentam o mundo e são infinitamente mais famosas e consumidas do que qualquer outro gênero, tá? Tá. É tipo assim, é do nível de... É um nível, assim, meio alternativo que... Cara, não tem comparação. Não tem comparação. As pessoas só consomem Isekai. Só. Tipo, os jogos são Isekais. Apenas. Séries Isekais, filmes Isekais, livros, webtoons, tudo. Os personagens mais conhecidos, as celebridades mais famosas são as que fizeram parte de algum projeto de Isekai. Tudo. É só sobre isso. Vamos para a segunda regra desse universo, né? Tá. As pessoas atropeladas, né? Ficam em coma Sim. até completarem, né? As suas histórias. E aí, assim, pode ter caso de pessoa que foi enviada pro seu Isekai e ela não gerou uma boa história, entendeu? Sim. Só morre. E aí, Só paciência, você não gerou uma boa história, tchau. História. Porque essa galera faz uma seleção, né? Que pessoas... Eu fico imaginando, tipo, que essa corporação existe desde sempre pra produzir histórias Uhum. e de ter esse simulador onde eles colocam essas pessoas. E daí, a partir de algum momento, ficou muito popular o Isekai e eles começaram a usar só pra fazer Isekai. De, tipo...
Porque imagina Legal. que, sei lá, Shakespeare usou pra escrever Romeu e Julieta, Sim. transportou duas ali dentro de um universo pra, não, aqui vocês são inimigos, tá? Muito interessante. Tomando notas. Ah, então ela tomou veneno e ele toma veneno em seguida. Muito bom! Sim. Nossa, isso seria bem legal. E daí isso foi evoluindo com o tempo até chegar um momento que eles colocam, tipo, as pessoas dentro de histórias que já existem, né? Aham. Mas aí eles deixam ela livre, tipo, setam ali pra ela ficar livre, então ela sabe quem ela é, Aham. ela sabe que tá dentro de uma história, e daí vai no Isekai. E sabe o que seria legal? É tipo, o trabalho dessas pessoas, na verdade, é só escolher quem vai ser o protagonista. É pensar assim, pra nossa próxima história, Nossa. que tipo de protagonista a gente quer? E daí eles escolhem uma pessoa no mundo que tenha aquela personalidade, entendeu? Tem aquele jeito. Sim. Tem, tipo, aquela aura de protagonista. Só que, às vezes, eles acham que uma determinada personalidade vai entregar a história que eles querem e a história, na verdade, não fica legal. E aí, eles não usam, entendeu? Big Brother. Exatamente. Eu vou chegar, eu vou criar, eu vou fazer acontecer. Chega lá, a pessoa planta, tá ligado? Acontece. Ai, meu Deus. Cara, eu tô amando. Cara, essa história tá muito boa. Ela tá muito diferente das outras que a gente criou. Outra Porque vibe. essa história, ela tá com uma vibe séria, assim. Tipo, claro, fantástica, porque isso aqui é muito, né? Não é real, Fantasia. pelo menos eu acho que não é real. Eu espero que não Espero que seja. não seja real. Mas, nossa, dá pra fazer uma parada muito legal com isso aqui. Muito legal. Gente, vamos pra nossa segunda etapa do episódio de hoje, então? Ai, Bora. vamos. Agora que a gente já falou muito da história, falamos dos personagens, das regras do universo, do conflito, Essa gente, parte mais desenhamos a escadinha da evolução, os arcos, entendeu? Uhum. Cada arco desse pode ser uma temporada. A gente tá falando de uma história de 6 temporadas. Olha só que legal. Uou! É, galera. Um webtoon aí que vai durar É. muitos e muitos anos, entendeu? Bem-vindos. É isso. Assim, não precisa ser uma temporada cheia de 50 capítulos cada um, mas assim... Vai ser sim. É? Vão ler mais de 500, 600 capítulos, sim. Bom, gente, fizemos o nosso brainstorming aqui, tá? E já temos um nome e uma sinopse pra esse webtoon. Ok? Eu acho que essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho do que as outras, mas ficou legal. A gente arrasa, cara. Sim. Pra fazer sinopses aqui em minutos, a gente arrasa. Então eu vou convidar agora a Mari pra fazer a leitura da nossa sinopse e aí depois a gente revela o nome do webtoon. Pode ser? Beleza. Vai lá, Mari. No mundo em que Isekai é o gênero mais popular, histórias desse tipo dominam todas as faces do mercado de entretenimento. Curiosamente, o número de acidentes envolvendo caminhões aumentou exponencialmente nos últimos anos. Determinados a desvendar o motivo do aumento dessa estatística, um grupo discreto contrata uma detetive para investigar os segredos por trás desses atropelamentos. Veja isso e muito mais em A Máfia do Isekai, Segredos do Outro Lado. Uhul! Eu leria! Eu leria. Muito! Eu leria. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu ia ler A Máfia do Isekai, eu já estaria clicando para o primeiro capítulo. Pronto. É isso. Sim. Eu acho que, assim, o que ficou legal disso que a gente construiu é uma sinopse que não tá entregando, né? E um título que é um pouquinho mais explícito, né? Tipo, A Máfia do Isekai, a gente entende que tem uma coisa aí por trás, né? Porém, só lendo isso, você não consegue entender necessariamente a profundidade da coisa, né? Eu acho isso muito legal. Eu gosto dos segredos do outro lado. E aí depois a gente termina Segredos do falando outro que vão lado. investigar os segredos por trás desses atropelamentos, né? Então, eu acho que casou muito bem, viu? Gente, Acho que a gente arrasou. temos aqui mais uma Arrasamos. história de sucesso. E dessa vez, completamente diferente. Na verdade, mais uma vez, né? Completamente diferente das outras que a gente criou aqui, viu? A gente aqui, como sempre, Ai, entregando orgulho. tudo.
Tá vendo? Você quer uma história? Quer um webtoon? A gente tem potencial de entregar história de múltiplos gêneros pra você. Tá entendendo? Exato. Olha E eu só. achei, se você tiver com alguma ideia aí que você começou a desenvolver, de tipo, não que você vá fazer de verdade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas você falou, nossa, eu gostaria de ler um webtoon assim. Manda aí pra gente, porque quem sabe a gente não desenvolve e joga pro universo. Exato. Ah, mas é que eu não tenho muita noção da história. Traz só a noção inicial. Já deu pra perceber aqui que a gente consegue fazer o resto. A gente vai. A gente se empolga. Se você falar que quer uma história, entendeu? De um gato que gosta de nozes, a gente vai arranjar um jeito de fazer o gato gostar de nozes na história, tá tudo certo. De um gato que gosta de nozes. Exato. A gente vai criar uma história em que o quebra-nozes é um gato, entendeu? E é isso. A gente vai dar um jeito, tá bom? Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Tá? Não! Na descrição desse episódio você encontra os nossos perfis individuais nas redes sociais, caso você queira aí seguir, interagir com a gente, né? E também tem o perfil do podcast, né? O @falar de webtoon, caso você queira falar com nós três, tudo junto, misturado. E aconselho, é legal. queira também ver mais conteúdos que a gente tá sempre postando por lá. A gente tá no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, e a gente tá, por aí. Ok? E fica aqui também o convite para você clicar no link e entrar na nossa comunidade do Discord. Quer ajudar a gente a desenvolver o resto dessa história? Quer mandar foto de referência de personagem? Como será a nossa detetive? Como será a nossa diva? Entra na nossa comunidade do Discord, bora continuar conversando sobre isso por lá. Com o apoio de imagens e até envio de áudios. Podemos fazer também, tá? Nossa, muitas coisas. O Discord possibilita muita coisa. É incrível. Né? E as nossas palmas, que a gente já disse no começo do episódio, mas assim, não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações da gente. É fácil, é rápido, é muito simples, é qualquer lugar que você ouve. Tipo, você quer seguir a gente no YouTube, a gente vai amar. Qualquer lugar tá ótimo e a gente tá feliz. Muito, muito, muito obrigada. Mas avaliar no Spotify é um pouco mais importante, tá? Mas é isso. Obrigada. Avalia a gente. E, gente, como sempre, tem enquete após a publicação do episódio. Então, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, abre aí o aplicativo no celular que vai ter enquete aí pra você responder, pra dizer se você gostou ou não gostou dessa história, o que você faria diferente, o que você faria igual... Ou até para deixar a sua sugestão, né, aí pro próximo Joga pro Universo. Então, lembrando, se estiver no Spotify, abre aí o seu celular agora, vai ter ali a enquete para responder no Spotify. E se você estiver ouvindo em qualquer outro lugar, vai para as nossas redes, porque a gente também tá sempre tendo interação do episódio por lá. Exato. Lembrando que você deixa a sua opinião, se você leria essa história ou não, na nossa enquete, tá? Então... enquete desse tipo de episódio ela é importante pra saber se criamos uma história legal ou não, ok? Que às vezes é só legal na nossa cabeça, né? Fato, né? Você pode tirar a gente da nossa ilusão ou alimentar a nossa ilusão, tá? De que criamos uma boa história. Muitas opções. E no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau, gente, por favor, olhe pros dois lados antes de atravessar a rua, não vão ser atropelados por caminhões. Eu ia falar exatamente isso. Ai, a gente conectada pelo mesmo neurônio, é isso. Podcast consciente.